Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. De muitas notícias importantes, tá? A atividade que aconteceu no CT Parque Gigante tem detalhes importantes, um golaço de Bernabé no treinamento, eu vou mostrar esse gol aqui no canal para vocês. A gente vai trazer mais detalhes também desse início de preparação para a volta do Inter depois da data FIFA no Campeonato Brasileiro. O jogador do Inter que fez 4 gols nessa data FIFA. Em um jogo só ele fez 4 gols. A gente vai falar sobre isso e é jogador do Internacional. O grande evento que aconteceu hoje na sala de coletivas do estádio Beira-Rio. SAF na pauta do Inter e o assunto começa a ser esquentado. E o investidor que foi citado pelo presidente Alessandro Barcelos, tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet para sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, tá certo, rapaziada? E Societex, a minha parceira Societex, se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, a Societex pode te ajudar a recuperar milhares ou até milhões de reais. Isso tudo com a precisão da gestão tributária que tem a Societex. Ela vai basicamente passar um pente fino na tua empresa e ver, ó, aqui tu tá pagando certo imposto, opa, aqui tu tá pagando a mais o valor, a maior, como eles chamam. E aí eles vão te ajudar a recuperar esse valor. E aí é por isso que eu digo, tem empresas recuperando milhares, outras recuperando milhões de reais com o serviço da Societex. Então chama a doutora Fábio, chama o Marcelo, chama todo o time da Societex que eles vão te ajudar, tá certo? Tá aqui o QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular e tem também aqui as redes sociais. Bom, gente, o Inter treinou hoje à tarde, com portões fechados, no CT Parque Gigante, e tem alguns detalhes importantes para a gente trazer aqui. Lembrando, o Inter passa aí por um período de treinamentos por conta da data FIFA, só volta a jogar no dia 21 contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro, sem ser no próximo meio de semana, no outro, na quinta-feira, dia 21, e teremos novidades nesse time do Inter. Primeiro, importante lembrar, os convocados não estão treinando no CT. Rocher, com a seleção uruguaia, Ener com a seleção equatoriana, Borré com a seleção colombiana, Luiz Otávio, Gustavo Prado e Matias, Ricardo Matias, que eu vou falar na sequência, com a seleção brasileira sub-20. Sobre o treino de hoje, tá? Fernando treinou normalmente, tá recuperado da lesão que ele tinha muscular na panturrilha, deve jogar lá no jogo contra o Vasco na outra semana, no dia 21. Antony, Johan e Wanderson. O Antony e o Johan tiveram uma dividida na representação do Inter e sentiram bastante na segunda-feira, mas não tem uma preocupação maior com esses dois jogadores, da informação que eu tenho. O Wanderson também não tem uma preocupação maior. Fez só trabalho de controle de carga, mas não é um nome que preocupe, pelo menos até o momento, para essa sequência do Inter. E o outro é o do Bruno Tabata. E aí tem uma informação do meu parceiro, o Rodrigo Oliveira, o Perguntinha lá em GZH na Rádio Gaúcha, de que o Inter está cuidando minuciosamente a situação do Bruno Tabata. Vocês vão lembrar que ele teve em 2 oportunidades problema na coxa, no adutor da coxa, ficou fora, voltou e agora ele estaria sentindo dores de novo. Não lesão constatada, nenhuma preocupação grande com o Bruno Tabata, mas ele voltou a sentir e por conta disso o Inter está poupando ele de alguns treinamentos. Vamos ver o que vai acontecer até o dia do jogo, no dia 21 contra o Vasco da Gama. Eu quero falar agora sobre um desses jogadores que foi convocado, que é o Ricardo Matias, tá? Porque ele, o volante Luiz Otávio, que subiu recentemente para o profissional do Inter, e o atacante de lado Gustavo Prado, eles estão com a seleção brasileira sub-20 na Granja Comari, comandados pelo Ramon Menezes, para um período de treinamentos até o Sul-Americano sub-20, que vai acontecer no Peru no início do próximo ano. E hoje aconteceu um amistoso, tá? E eles não estão jogando partidas oficiais, geralmente são amistosos, tá? Ele foi realizado na Granja Comari entre a seleção brasileira sub-20 e o time do Fluminense sub-20. E o Ricardo Matias foi o grande destaque dessa atividade, tá? Foi 6-0 para a seleção brasileira e o Ricardo Matias fez 4 dos 6 gols da seleção de base. 4 dos 6 gols marcados pelo centroavante do Internacional, o Ricardo Matias. O Luiz Otávio e o Gustavo Prado entraram durante esse jogo treino que aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Granja Comari.
Agora eu quero falar aqui sobre duas informações importantes do extracampo do Inter, tá? A primeira delas, o presidente Alessandro Barcelos, ele deu uma entrevista pro Nando Gross, no canal do Nando, e ele falou sobre investidores, porque o Nando questionou sobre Elusmar Maggi, o tio da soja, como a gente conhece carinhosamente, que é um torcedor do Inter, que foi quem pagou R$1 milhão pro Rodinei jogar naquela partida na reta final do Brasileirão contra o Flamengo em 2021. E a gente sabe que o Elusmar Maggi, ele foi um dos apoiadores aí da reeleição do presidente Alessandro Barcelos, ajudou na época, foi ativo, deu entrevista nas rádios e televisões aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul para prestar esse apoio e fazer essa campanha a favor do presidente Alessandro Barcelos. E o presidente, ele foi questionado pelo Nando sobre o assunto, sobre a possibilidade ainda das debêntures, porque a gente sabe que o Elusmar Maggi seria um investidor no projeto de debêntures do Internacional, que é basicamente esses investidores colocando grana no clube, até 200 milhões, recebendo contrapartidas principalmente publicitárias, mas também financeiras, e aí o Inter devolveria esse dinheiro com menos impostos, enfim, seria uma condição mais facilitada. E nesse caso, o presidente Alessandro Barcelos, quando falou sobre isso no Nando Gross, ele disse que o Elusmar Maggi é um cara que sempre está em contato e que o Inter vai aproveitar para apresentar um produto para ele, como, por exemplo, o projeto das debêntures, que o Elusmar Maggi tem interesse de investir sim no Inter e ter um retorno em segurança, como o dinheiro que está sendo utilizado, e é a expectativa do Inter que o Elusmar Maggi sim invista no clube e aí tenha essas contrapartidas, mas nesse momento não houve um avanço como a gente está trazendo nessa situação das debêntures. Falando em extracampo, tá? Hoje teve um evento que é o Interconecta. É uma primeira edição, enfim, um evento que está sendo feito pela gestão do Internacional, com o objetivo de trazer maior transparência e conexão com o torcedor do Internacional. E nesse evento que aconteceu hoje na sala de coletivas do Estádio Beira-Rio, foi tocado no tema SAF, mais uma vez. Vocês vão lembrar que teve uma conversa da direção com a imprensa há um mês e meio atrás, e que foi falado desse assunto. E hoje, mais uma vez, nesse evento, que foi apresentado ali pelo Conselho de Gestão, por dirigentes do Internacional, foi falado mais uma vez e foi confirmada a informação de um mês e meio atrás. O Inter, nos últimos dias, enviou ao Conselho Deliberativo do clube um pedido de organograma de estudo e debate para a Sociedade Anônima do Futebol, mais conhecida como a SAF. Muitas conversas vão acontecer nesse meio tempo, mas foi falado nesse evento e também nos bastidores no objetivo de entender mais os modelos de SAF que existem, não só aqui no Brasil, então não se descarta até que representantes do Inter possam ir para a Europa, como foram agora a ver com negociações, Bernabé, falei sobre isso no vídeo da manhã aqui no canal, mas também para estudarem outros modelos de SAF, que é um objetivo e é um assunto que será debatido a partir de agora no Conselho Deliberativo do Internacional e estudado pelo Conselho de Gestão, pelo próprio Conselho Deliberativo. O Conselho do Inter tem 300 conselheiros pelo menos, então é muita gente também para ajudar a avaliar, mas o Inter vai sim olhar modelos diferentes que deram certo, principalmente aqui no Brasil, mas também na Europa, na América como um todo, para analisar essa possibilidade, quem sabe, não só de SAF, de outros modelos também de investimentos que podem acontecer no clube. A gente sabe, o Inter tem uma dívida na casa dos 700 milhões de reais, é o 9º maior déficit do futebol brasileiro hoje, tá? Dentro dessa dívida de 700 milhões, a gente está falando de 200 milhões, pelo menos em cifras naturais, como a gente chama, cifras gerais, 150 milhões de valor bancário e mais 350 milhões em cargas tributárias. Então é uma dívida grande que o Inter tem que se recuperar, e a gente sabe que esse é o grande objetivo da gestão encabeçada pelo presidente Alessandro Barcelos, e quem sabe a SAF possa ser uma saída para isso, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!